Gêneros textuais. Nós vamos estudar alguns textos que são importantes para facilitar a comunicação entre as pessoas. Normalmente é utilizado em empresas, né, no mercado de trabalho, então é bem importante que a gente conheça esses textos. Nós temos a carta e o e-mail, e aí nós vamos fazer uma pequena comparação, né? A carta é um texto mais longo, com objetivo, detalhes, argumentos. Então, por exemplo, uma carta de apresentação para uma vaga de emprego, né? Você vai detalhar várias informações nesse texto. E como elementos você pode ter um vocativo, né, que é prezados senhores, é uma forma mais formal de se referir ao destinatário. E aí você vai colocar na sua carta um perfil, o seu perfil, né, o grau de estudo, as habilidades, os cursos que você tem. E aí finaliza com uma despedida e assinatura. No e-mail, você tem um texto mais objetivo, então ele é mais curtinho. E normalmente você envia com arquivos em anexo, né? E também tem o destinatário, tem o assunto que você tem que colocar. O vocativo também é utilizado, prezados, senhores, porque também eu estou me referindo a um e-mail mais formal, né? E o texto já é bem resumido e também tem uma despedida e uma assinatura. Nós vamos ver de forma mais detalhada. Nós temos aqui o modelo de uma carta de apresentação. Então, veja aí que no início você começa com o vocativo, né, que é para se referir ao seu destinatário. Então, você começa com o prezado. E aí, se você tiver o nome do gerente de contratação, né, da pessoa, do destinatário, você pode colocar. Ou então você pode deixar só prezado, senhores, prezadas, se for, no caso, feminino, e aí você vai fazendo de acordo com o contexto. No primeiro parágrafo você começa, né? Desejo candidatar-me à vaga de... E aí você vai e informa, né, o seu objetivo. Qual é a vaga que você está pretendendo, né? E aí você coloca se é para estagiário, se é para vendedor, se é para atendente, né? E aí você vai determinar. Então, a vaga de, por exemplo, vendedor da empresa, atualmente sendo anunciada no... Aí você informa o local onde você viu o anúncio, né? Se estiver no site da empresa, né? no jornal, e aí você informa. Por favor, considere o meu currículo para apreciação, né? Então, é interessante também que junto com a sua carta você também envie o seu currículo, tá certo? No outro parágrafo você pode continuar. Terminei recentemente o meu, aí você coloca o seu grau de ensino, seu ensino médio, né, o seu curso profissionalizante, ou então a sua graduação, que é a sua faculdade, e aí depende do seu grau de ensino. E como pode ser visto em meu currículo, tenho exercido diversas atividades extracurriculares, inclusive um curso na área de... E aí você coloca vários cursos que você possa ter. E aí você pode colocar cursos de informática, de vendas, de rotinas administrativas, certo? Mas é claro que se você não tiver, você não vai mentir, você não vai inventar, criar, você vai encurtar o seu parágrafo, né? Então você vai colocar aquilo que você realmente tem. No outro parágrafo você tem facilidade para... E aí você vai falar um pouco aí das suas habilidades, né? Das suas características. E aí se você tem habilidade para vendas, para pesquisas, né? Para atendimento, e aí você vai completando de acordo com o seu perfil. Sou uma pessoa, aí fala das suas características. Se você é comunicativo, competitiva, se gosta de trabalhar em grupo, certo? E adoro aprender novas tarefas, sempre visando trazer melhorias nas atividades em que atuo. Acredito que o conhecimento que adquiri através do meu histórico educacional, além do meu bom relacionamento com as pessoas, me torna um candidato apropriado para esta oportunidade. No outro parágrafo, você vai falar da sua disponibilidade. Então, veja, aguardo para uma entrevista onde podemos ter uma discussão detalhada sobre a minha adequação para o cargo. É possível me encontrar a qualquer momento, e aí você coloca o canal de comunicação, se é pelo celular, se é pelo e-mail mesmo, e qual horário, né? E obrigado pelo seu tempo e consideração.
Na despedida, você sempre coloca atenciosamente e coloca a sua assinatura, no caso aí o seu nome. Então, esse é um modelo de carta de apresentação. É claro que você pode adaptar, mas isso daí já ajuda para que você possa construir uma carta de apresentação para uma vaga de emprego. Vamos agora ao modelo de currículo, certo? O currículo é um documento que você entrega quando está concorrendo a alguma vaga de emprego e você tem de colocar esse documento de uma forma bem objetiva, para que a pessoa que vá selecionar, ela não perca tempo. Né? Então, assim, não adianta você preencher várias e várias páginas e folhas, porque quem faz a seleção, né, de uma vaga, para uma vaga de um emprego, ela não vai perder muito tempo, então ela quer ganhar tempo e ser bem objetiva. Então, aí você tem bem no centro, bem no início, o nome completo do candidato em destaque. Mais embaixo você tem o endereço completo e os contatos. Essa parte é muito importante, porque é a partir desses contatos que a empresa vai entrar em contato com você. Mais embaixo aí você vai realmente fazer o seu currículo, né? O seu histórico. Embaixo você tem a formação acadêmica. No caso aí você pode colocar ensino médio completo, se for o seu caso. Se você já tiver faculdade, você coloca, né, o curso que você está fazendo, se é a graduação, e coloca sempre ao lado a instituição. No caso aí, ensino médio completo. Aí qual a escola? Você coloca o nome da escola, ou a instituição, se for uma faculdade, e depois você coloca o ano. Você sempre vai colocar o ano de conclusão. Se você não tiver concluído ainda, você pode colocar uma observação entre parênteses que está em curso ou em conclusão. Né? Você vai fazer essa observação. Mais embaixo você tem os cursos, e aí você coloca os cursos, você lista, coloca o nome do curso, sempre coloca o nome da instituição onde você fez esse curso e a data, né, que é o ano de conclusão desse curso. É interessante que você coloque os cursos que estão relacionados à vaga, né? Porque de repente, se você tiver muitos cursos de diferentes áreas, não é interessante também para quem vai selecionar ficar perdendo tempo lendo muitas informações que não têm relação com a vaga, certo? E na questão da experiência profissional, também você vai colocar, no caso, a vaga, depois a empresa em que você trabalhou e o ano, né? O último ano em que você esteve na empresa. E também é interessante você colocar a duração, né, nesse emprego, para demonstrar aí a experiência que você tem. É claro e evidente que se você não tiver experiência profissional, você pode colocar também algum tipo de estágio, de trabalho voluntário, algo que possa realmente acrescentar no seu currículo. Atenção aí, colocar sempre na ordem, né, o nome do curso, a vaga, o nome da instituição e ano de conclusão. Vale lembrar que todos esses documentos, sempre você deve procurar utilizar a linguagem formal da língua. Sempre é interessante procurar utilizar uma linguagem mais formal, porque são documentos que circulam em ambientes formais. E aí você tem agora o modelo do e-mail. Né? No e-mail, você precisa colocar informações importantes. No caso aí, o destinatário é para quem você vai mandar, é o endereço do e-mail de quem vai receber. Então, você coloca aí no local apropriado. Mais embaixo você tem o assunto. Então, no assunto você vai colocar, se for para uma vaga de emprego, você coloca a vaga e o nome do cargo que você pretende. Mais embaixo você vai também utilizar o vocativo, que é o prezado fulano, né, no caso, prezado Antônio José, por exemplo, certo? Mas embaixo você vai fazer bem resumidamente o que é que você está pretendendo. Então, envio em anexo carta de apresentação e currículo referentes à vaga de assistente de tesouraria, publicada no site oficial da empresa. Gostaria de confirmar o recebimento dos arquivos para a minha candidatura. É sempre interessante que você peça uma confirmação do recebimento do e-mail, né? E mais embaixo você já tem a despedida, né? Aguarda o seu retorno. Você tem a sua assinatura e o seu contato. No e-mail, mais embaixo tem um clipezinho que é nesse item
que você pode anexar os documentos. Então, no caso, se você preparar uma carta de apresentação, você faz uma carta de apresentação no, num aplicativo, num programa chamado Word ou qualquer editor de texto, e o currículo também. E aí você salva esse arquivo, salvando esse arquivo, você no caso, anexa ao e-mail, tá certo? No caso, se for através de uma foto também, você pode anexar uma foto, né? Através desse clipezinho, você pode anexar também fotos. Mas, claro que se são documentos, normalmente são feitos em programas chamados editores de texto. Falando em comunicação, é interessante que a gente conheça aí alguns cumprimentos em línguas estrangeiras, né, para que a gente possa também complementar aí a nossa aula de linguagens. Algumas expressões são importantes nos primeiros contatos, né, entre as pessoas. Então, por exemplo, você tem olá, oi, é hello, hi. Então, é a expressão já para você, quando você encontra uma pessoa. Com relação aos períodos do dia, você tem bom dia, que é good morning, boa tarde, good afternoon, boa noite. Quando você está chegando, você pode utilizar good evening, e boa noite ao sair, né, numa despedida, ou quando você vai dormir, você fala good night. O prezado que a gente utiliza lá nos documentos, você pode utilizar o dia, né, no caso, se for algo mais íntimo, né? Dear João, por exemplo, Dear John, né? Se for em inglês. Adeus, você utiliza goodbye. Até logo, você pode usar see you later. Com licença, excuse me. Por favor, please. Desculpe, sorry. E obrigado, thank you. É claro que a pronúncia aqui não é tão importante porque a gente está aprendendo, mas as expressões da forma escrita é algo bem rápido, mas é interessante que a gente conheça essas expressões para o início de comunicação. Em espanhol também há essas expressões, quando a gente encontra, que são saludos, né? Então, olá e oi é hola, bom dia é buenos dias, boa tarde é buenas tardes, boa noite é buenas noches. O prezado, né? Quando você vai realmente acolher alguém, você pode falar o querido, que é igual ao da gente, né? O adeus, que é adiós, até logo é hasta luego, com licença, permisso, por favor, é o por favor mesmo da gente, né? O desculpe é perdão e o obrigado é graças. Fica aí como atividade interessante a gente elaborar o currículo, o nosso currículo, né? E também uma carta de apresentação. Então, vamos fazer esse exercício, considerando que é importante que todo profissional, hoje, no momento, à procura de emprego, saiba produzir esses textos. Então, vale aí a atividade de produção de um currículo e de uma carta de apresentação. E aí você aproveita e envia por e-mail, porque também é muito importante saber utilizar as mídias digitais, principalmente na nossa atualidade. E aí você escolhe a vaga que você tem interesse, né, já que a gente está fazendo um exercício, e você segue os modelos que são apresentados no vídeo. Envie a atividade para o meu e-mail, que é clediana.lioba@prof.ce.gov.br.